Olá! Nesse vídeo falaremos sobre a análise descritiva bivariada de uma variável qualitativa separada por outra variável qualitativa. Já estou com o banco Stroke importado, corretamente atribuído seus rótulos e seus missings. Já estou também com o pacote DeskTools carregado. Para fazer, por exemplo, a análise descritiva da pressão separada por sexo, colocamos dentro da função desk esta expressão, que é conhecida para o R como uma linguagem de fórmula. E identificamos no argumento data o nome do banco de dados onde estão nossos dados. Ao rodar esta análise, temos um gráfico e as seguintes informações. Aqui temos testes estatísticos que não são o foco deste curso e depois a tabela de frequências, chamada de tabela de frequência cruzada ou dupla entrada, ou mesmo tabela de contingência. Aqui aparece o cruzamento das duas variáveis e podemos ver, por exemplo, que 56 pacientes do banco de dados são do sexo masculino e apresentaram hipotensão. Temos associado a cada frequência, temos 3 tipos de percentuais. O primeiro percentual é chamado percentual em relação ao total. Então, dentro dos 1.048 indivíduos dessa amostra, temos 5,3% que são homens com hipotensão. Os próximos percentuais se referem aos totais marginais da tabela, ou totais da coluna e totais das linhas. Falei invertido, perdão. Totais das linhas e totais das colunas. Então, este percentual será em relação ao total desta linha. Então, dos indivíduos com hipotensão, temos 45,2% de homens. Agora, o percentual que está abaixo deste número é o chamado percentual em relação à coluna. Então, dos homens, temos 10,6% de indivíduos hipotensos. Em geral, em publicações, escolhemos ou o percentual da linha ou o percentual da coluna para ser ilustrado, para ser publicado. Neste ao lado temos os gráficos que vão representar as categorias as frequências das duas variáveis. Com caixas, temos que pensar que toda esta caixa são os 1.048 indivíduos do banco de dados. Essa caixa é dividida em 6 caixinhas menores, de acordo com as frequências de cada combinação. Então, temos que a maior caixa é a caixa dos indivíduos com pressão normal, homens, de 320, porque tem 322 pacientes nesta situação. Então, assim já conseguimos ver que verticalmente vemos que temos mais indivíduos com pressão normal em todo o banco de dados e que, em geral, as proporções de masculino e feminino são equilibradas, exceto na hipotensão, onde temos um pouquinho mais de mulheres. A diferença em termos da construção das caixas, não há diferença do gráfico esquerdo para o gráfico direito.
mas há diferença nas cores. Aqui as cores são as mesmas nas colunas e aqui são as mesmas nas linhas. Uma observação pode ser feita em relação à linguagem de fórmulas do R, onde acreditamos que esta primeira variável é influenciada pela segunda variável. Então, o resultado pode ser diferente se invertermos a ordem nesta fórmula. Assim, estamos dizendo para o R que acreditamos que a variável gênero influencia na pressão. Podemos copiar e colar embaixo e inverter assim, a ordem. Veremos que o que vai mudar são a ordem das variáveis na tabela e os gráficos ficarão invertidos. Então, podemos escolher conforme preferirmos.